Olá, agora sim, o prometido é devido, depois do percalço então com a ligação do Facebook. Estamos agora sim em condições plenas, perfeitas para aqui para o nosso direto e para a nossa conversa com a Susana Sousa, de quem eu tenho um prazer enorme de estar outra vez a falar, que nós conhecemos em televisão, num projeto no Somos Portugal na altura para a TVI, e uma pessoa extremamente doce, é calmaria, eu dizia antes de tentar a ligação com a Susana, que era a calmaria na tempestade, e é verdade, porque a Susana tem assim uma voz doce, uma calma, tranquila, é fantástico. E fiquei extremamente contente quando depois percebi, não é, as nossas vidas para outros caminhos seguiram separados, e fiquei muito contente quando percebi que tinhas construído um projeto consistente, interessantíssimo, que lá está, passa pelo autoconhecimento e por ferramentas que nos ajudam a fazer essa viagem interna. E agora tens alocado aqui, associado ao Your Self Story, tens agora um projeto fantástico do teu livro, sobre o qual depois vamos também falar, aprofundar, sobre a maçã dourada. Queremos saber tudo, mas primeiro pergunte o que é que significa para ti o autoconhecimento e de que forma é que o Human Design, as histórias intuitivas, como é que tudo isto entrou na tua vida e de que forma é que elas nos ajudam nesta viagem interna. Ora bem, primeiro comecei pelas histórias intuitivas, ainda estava na produtora contigo nessa altura quando comecei a perceber aquilo que fazia, que era, isto começou por uma brincadeira, começou por eu pegar em desenhos de crianças e começar a contar uma história a partir dos desenhos das crianças, e comecei até a criar uns livrinhos personalizados e criei um projeto que era o Este Livro é Meu. Depois descobri, através de uma amiga que é psicóloga, comecei a perceber que aquilo que eu escrevia retratava muito o inconsciente das crianças e retratava situações que acabavam por acontecer na vida das crianças, não é? Porque depois percebi que o inconsciente, aquilo que temos guardado, depois reflete-se cá fora. Daí a importância do autoconhecimento, se tu queres mudar a tua vida, é melhor perceber o que é que está cá dentro, porque é tudo uma espécie de um reflexo, as coisas não estão separadas, tudo comunica. E então, quando eu percebi o que é que estava a fazer, primeiro fiquei assim um bocadinho assustada, confesso. Era um território novo, desconhecido, e eu era uma pessoa extremamente racional e não percebia bem como é que é possível eu contar uma história e depois as coisas acontecerem, pronto, era tudo muito mágico. Mas eu sempre fui mágica de pequenino, eu a miúda adorava histórias e contos de fadas e príncipes e princesas e tudo isso. Só que depois fui-me tornando adulta e fui perdendo um bocadinho dessa magia e fui querendo muito procurar explicações racionais para tudo. E o Human Design depois também entra um bocadinho por aqui, porque o Human Design é uma ferramenta de autoconhecimento, mas é muito lógica e muito prática. As histórias intuitivas é um conhecimento mais abstrato. E as histórias passavam muito pela descodificação de símbolos, de metáforas, não é? Porque as pessoas, eu não vejo exatamente aquilo que vai acontecer, eu vejo as coisas, mas cada pessoa tem uma certa simbologia associada, e então eu vejo, por exemplo, a pessoa num jardim, com as árvores, e depois consoante aquilo que a pessoa está a fazer, assim conseguimos perceber para onde é que a vida está a levar a pessoa. Portanto, tem tudo que ser um bocadinho descodificado. Só que realmente entra muito profundo e é possível às vezes ver coisas que a pessoa não percebe que está lá, portanto a pessoa às vezes tem algum bloqueio e não consegue perceber de onde é que vem o bloqueio, e com a história intuitiva nós conseguimos entrar nos bloqueios e o que é incrível é que o inconsciente de cada um tem sempre uma solução e as soluções são fantásticas, portanto a pessoa vê qual a solução para sair dali e depois vê o que é que está à espera lá à frente. Eu acho que isso, pelo menos o que as pessoas me têm dito, é que lhes dá muita esperança. Portanto, saber que vem algo muito bom dá esperança e faz as pessoas, pronto, terem algo, um propósito, né? Porque as pessoas acho que andam, a maior parte anda assim um bocadinho perdida à procura de um propósito e não encontra. Isso é fantástico, porque se realmente eu acredito muito nisso, por mais difícil que até para mim seja às vezes interiorizar, mas eu acredito que sim, acredito muito nisso que estás a dizer, que é, tu és, como é que é? Acho que a citação é algo do género, tu és o teu único problema, mas a tua única solução também, ou seja, nós somos tudo, nós somos o problema, mas também somos a solução, portanto está tudo
cá dentro, não é? Só depende de nós. Nós temos as respostas todas e o que eu tento, portanto, explicar às pessoas quando me procuram é tu és o líder de ti mesmo, portanto, tu é que tens a chave para o teu próprio processo, para a tua vida, portanto, eu sou muito anti seguir gurus, seguir mestres, portanto, o mestre é sempre interno. E o Human Design aqui também ajuda bastante, porque o Human Design dá-nos uma coisa fantástica que é, explica-nos qual a nossa autoridade interna para a tomada de decisões. E há muito aquela coisa de, segue o teu coração, faz o que a tua alma pede, mas a verdade é que há uma forma muito lógica, muito prática de entrar dentro de nós naquilo que é a nossa autoridade, e isto varia de pessoa para pessoa. Portanto, há pessoas que têm uma autoridade emocional e requer tempo para tomar decisões. Há pessoas que têm uma autoridade mais espontânea, como o sacral ou o esplénico. Portanto, há vários tipos de autoridade e depois há a estratégia de vida e isso ajuda a pessoa logo a alinhar-se muito rapidamente. Porque eu sei porque aconteceu comigo, portanto, aliás, foi assim que eu saí da televisão, foi começando a fazer a experiência com o Human Design e começando a tomar decisões de acordo com a minha autoridade. Eu mudei a minha vida e foi rápido, foi muito rápido. E foi assim que acabei por vir parar ao Your Self Story. Foi seguindo uma decisão sacral, na altura até foi uma viagem que marquei. E repare, eu antes não faria uma coisa destas, que eu era muito racional, muito cuidadosa com o dinheiro, como é que investia o meu dinheiro, e de repente apareceu-me assim uma viagem espetacular e aquilo foi mesmo espontâneo, foi mesmo o meu sacral dizer que era para ir. E até, olha, vê como as coisas são mágicas. Eu recebi de uma herança o dinheiro que pagava a viagem, logo uma semana depois de ter pago a viagem. Foi tudo assim em cadeia. E quando estava na Tailândia, lembro-me que estava assim a visitar aqueles templos com aqueles budas dourados, tudo muito bonito, muita paz, muito amor, olha, uma coisa linda. E foi lá que eu decidi, que eu soube que não era para voltar para a televisão, porque eu já tinha uma proposta e eu sentia internamente que a resposta era não, e que era para investir nas histórias intuitivas e no Your Self Story. Só que o Your Self Story é um projeto que vai muito a par de mim, do meu autoconhecimento, e isto nunca acaba, né? Nós estamos sempre a reinventar-nos, a redescobrir-nos. Então o Your Self Story, uma fase era só histórias intuitivas, depois comecei a fazer os programas online que eram conexões intuitivas. Imagina, coisas simples como conectar-me a um cristal e canalizar uma história com base na energia do cristal, ou canalizar-me a um arquétipo, por exemplo, pode ser fiz com os deuses de várias mitologias, canalizei histórias, portanto, com aqueles arquétipos, aqueles deuses, aquele tipo de energia, ou com as plantas, também adoro ligar-me à energia das plantas e contar uma história que vem ali com a energia das plantas e trabalha com a energia daquela planta. Portanto, eu gosto de ir à descoberta do que é que os elementos têm para nos ensinar, o que é que a natureza tem para nos ensinar, o que é que estes elementos dos mundos simbólicos têm para nos ensinar. Portanto, eu gosto de ir lá diretamente, perguntar, porque eu adoro descobrir. Sou tipo uma exploradorazinha, aliás, eu adoro ler, adoro descobrir, adoro todos estes processos. E então, no fundo, o Your Self Story vai crescendo à medida das minhas descobertas. Portanto, o processo do Human Design demorou um bocadinho de tempo porque aí tive de fazer uma certificação, enquanto que as histórias intuitivas não houve certificação nenhuma, não houve curso nenhum. É intuição, é pura intuição, não é? Puro e duro. O Human Design não, isso foi preciso, foram vários anos de estudo, só terminei agora neste verão e só comecei a dar consultas este verão e é um processo que eu também adoro. Adoro fazer o estudo de uma pessoa, adoro depois fazer o acompanhamento, porque eu gosto muito também das análises de ciclos, ou seja, nós no primeiro estudo, nós estudamos o mapa da pessoa, que é aquilo que é a energia da pessoa, com a qual a pessoa nasceu e não muda, portanto aquele mapa vai ser sempre uma base, mas depois a pessoa vai passando por ciclos, todos os anos tu passas por um ciclo solar, depois tens uns grandes ciclos, um grande ciclo de muitos anos que é o ciclo de Saturno, o ciclo de Urano, portanto há vários ciclos e eu gosto de fazer também muito este tipo de estudo e gosto de analisar, por exemplo, agora tenho feito muitos estudos das luas, quando há uma lua nova vou ver o que é que aquela energia tem para nos dizer naquela lunação ou na lua cheia, portanto, ou seja, no fundo o Your Self Story vai-me acompanhando aqui nestes processos todos, não é? E agora com o livro, que tu já sabes, não é?
Foi assim o... Exatamente, agora é mesmo isso que era mesmo aí que eu ia tocar, porque realmente é fantástico e eu ouvi, não é? Que obviamente já ouvia o vídeo que tá muito intuitivo, muito interessante, com a tua explicação de como é que surgiu a visão para fazeres este livro da maçã dourada e de facto encaixa que nem uma luva no teu tom de voz, na forma como te entregas e como contas a história. Tu és uma contadora de histórias nata, eu acho que é fantástico, é mesmo. E então estar em audiolivro é só assim a cereja no topo do bolo. Fala-nos então um bocadinho desta maçã dourada aqui, não é? Entre a intuição, o autoconhecimento, a descoberta e o serviço, não é? O ajudar os outros a descobrirem-se também a si próprios. O que é isto da maçã dourada? Então, a maçã dourada começou de uma forma muito engraçada. Uma amiga minha pediu-me para ir ver, portanto, para ir mais longe. Olha, vai lá ver aí o teu futuro, vai lá ver o futuro, o que é que vai acontecer. E eu, não, porque eu sou muito medricas, então eu tinha muito medo, não queria ir ver assim coisas em que não, quase que não fosse obrigada, não é? Uma coisa é uma pessoa pedir-me uma história e eu vou lá e faço, não é? Ou pronto, as plantinhas, sinto que as plantinhas me chamam, vou lá. Agora assim ver o futuro eu tinha muito medo, mas fui. E então tive uma visão muito bonita, muito simples, extremamente simples, e rápida de contar. Portanto, vejo um homem sábio junto a um tronco oco e o homem manda-me subir uma montanha. Subo a montanha e o que é que acontece? Eu sinto que o sítio onde fui, lá em cima da montanha, era mesmo muito elevado, tanto que eu vi um universo lá embaixo, um universo fluídico, e eu antes nem percebia o que era, eu agora acho que já sei mais ou menos o que é, acho que tem a ver com a própria natureza da realidade. Lá em cima aquilo era tão etérico que eu nem consegui ver bem, não tinha uma visão nítida, então eu mais sentia do que via, então senti uma presença de uma mulher com energia de abelhas e isto para mim na altura não fez sentido, porque não tenho assim, nunca tive, não é que não gosto, eu gosto de abelhas, mas não havia assim nada que me ligasse, portanto veio assim muito do nada. E ela manda-me olhar para uma janela e então quando eu olho pela janela vejo uma floresta de maçãs douradas e achei lindíssimo. Volto a descer a montanha, vou outra vez perto do homem sábio, do tronco oco. Na altura já estava assim com alguma noção que aquele tronco oco poderia levar ao submundo, mas o homem manda-me para a floresta. Isto foi muito direto, porque eu tinha que ir para a floresta das maçãs. Portanto, eu vou para a floresta das maçãs e quando eu entro na floresta das maçãs, bem, eu fiquei em todos os meus estados, eu fiquei deliciada porque para já aí vi mesmo nítido, aí vi com uma nitidez as maçãs nas árvores e depois a vibração, que eu consigo sentir muitas energias, então era uma vibração angélica, era uma vibração de amor, era uma de alegria, sabes aquela alegria de crianças a rir à gargalhada? Sim, Olha, sim. lindo, 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 uma energia fantástica. E as maçãs caíam-me na mão assim, com uma leveza, mas ao mesmo tempo com densidade, ou seja, não eram pura luz, eram douradas como se fossem luz, mas tinham forma. Portanto, era como algo que vem do céu para a terra. E não era uma árvore, Uhum. eram muitas árvores. Eu chamo aquilo uma floresta, nem um jardim, é uma floresta, porque aquilo era infinito. Portanto, é uma rede. Portanto, o que eu sinto que vem aí é realmente uma rede energética, com uma vibração maravilhosa. E o que eu senti foi que esta visão ia muito além de mim. Não é? Porque se fosse para mim, eu se calhar via uma árvore, recebia uma maçã e ia-me embora para casa muito satisfeita. Portanto, eu senti que isto era mesmo algo para todos. Pronto, não fiz nada com a visão foi em outubro de 2019, guardei a visão, só que um dia eu estava muito bem a tomar o meu cafezinho, a ver o mar, porque entretanto mudei para o Algarve, para a casa da minha mãe, e estava a tomar o meu cafezinho e penso assim para mim, converso comigo e digo: ó Susana, hoje em vez de ires seguir a tua rotina habitual, vê lá se o teu sacral não tem nada para tu fazeres diferente, tenta conectar-te ao teu sacral, porque isto é difícil, este processo do Human Design é muito giro e é muito poderoso, só que é difícil, leva tempo até nós nos lembrarmos que temos aqui esta autoridade e que isto é para ouvir sempre. E então
eu às vezes vou-me relembrando. Olha, o que aconteceu foi mágico. Eu simplesmente senti o meu corpo a movimentar-se, sem mente, é como se a mente tivesse desaparecido. O corpo movimenta-se, eu estou em frente a um armário, que era o armário dos meus avós, onde eu, quando era miúda, ia buscar os livros da Enid Blyton, e eu estou em frente ao armário, só que o armário agora já tem livros meus, e então eu tiro um livro, ao calhas, abro o livro, começo a ler uma história que é O Diabo com os Três Cabelos Dourados, e eu estou a meio da história e vejo a Árvore das Maçãs Douradas. Bem, isto fez um clique, despertou um clique, porque eu lembrei-me da visão. Eu vou explorar isto, pronto, fui numa aventura de descoberta e comecei a escrever. Era um artigo para o blog, às tantas eu já tinha 14 páginas e pensei, isto está muito grande para o blog, isto se calhar não é propriamente um Se artigo, calhar é um livro, se calhar é se mais calhar um há mais livro. coisas. E para além do Diabo com os Três Cabelos Dourados, que foi muito gira esta história porque eu pratico yoga desde 2008, então tenho muito presente também toda a simbologia do yoga e todo o processo do yoga, e esta história falava muito de yoga. Esta história falava do processo de iluminação do ser humano. Estavam lá as informações todas, tudo o que é preciso para um ser humano atingir um estado de iluminação. Tudo numa história, num conto de fadas que os irmãos Grimm recolheram em 1700, acho eu, e que provavelmente têm origens muito mais antigas, porque eu noto nesse conto certos elementos que depois encontramos em mitos da mitologia nórdica. Portanto, eu explorei esse conto, mas depois outros contos vinham ter comigo, contos de fadas, mitos, porque as maçãs douradas, por exemplo, estão muito presentes. Sei lá, podes pensar na ilha de Avalon, nas Ilhas das Fadas, onde elas têm as maçãs douradas. Sim, 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 remete-nos sempre, para mim, a maçã dourada remete sempre a fantasia, para um mundo encantado, completamente. Há imensas histórias com maçãs douradas. E há uma coisa engraçada que isto não está no livro. Já foi depois de eu ter gravado. Eu estava aqui no meu quarto. Olha, posso mostrar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Havia um livrinho que eu tinha ali numa prateleira ali em cima, que é este, é muito antigo. O Navio Encantado. Este livro esteve sempre a olhar para mim, que eu estava ali numa prateleira, mas tipo assim a exposição quase, porque isto era um livrinho que era da minha mãe. E eu vou abrir o livro, começo a abrir e tenho aqui uma história que é a maçã mágica. Pronto, não é a maçã dourada, mas é dourada também, mas é sobre Exato, uma mas maçã. é Ele esteve sempre aqui comigo, eu escrevi a maçã dourada e nem sequer vim aqui, mas pronto, se eu continuasse a pesquisar, ia certamente encontrar muitos mais contos, muitos mais mitos que falam da maçã dourada. Portanto, eu fui pesquisando, portanto, lá está as ilhas, a Ilha das Hespérides, portanto, também da mitologia grega, e outros contos também da maçã dourada. E também há lá um conto que não é propriamente da maçã dourada, mas que tem a ver com as abelhas, com a rainha das abelhas, por causa da energia que eu vi na minha visão, e esse conto também foi muito revelador, portanto, em relação à visão. Então, quando é por mim, já tinha 200 páginas, e estava a pensar, bem, agora o que é que eu faço com isto? Vou publicar? Faço autopublicação? Procuro uma editora? O que é que eu faço com isto? E há um amigo meu, eu estava-lhe a contar o processo e ele pergunta-me assim do nada, vais gravar em áudio? E o meu sacral diz-me que sim. Olha, eu fiquei em silêncio. Ele até estranhou, porque eu fiquei um monte de tempo em silêncio, porque eu nem queria acreditar que ainda ia ter esta tarefa pela frente, gravar 200 páginas em áudio. Olha, eu exatamente. demorei uns 3 meses a gravar. Porque depois houve partes que eu tive que regravar, porque a minha voz mudou enquanto fui fazendo o processo. Aquele processo também mexeu muito comigo, porque o livro é uma jornada de expansão da consciência. O livro tem exercícios, tem uma jornada mesmo, e tudo aquilo trabalhou muito aqui internamente e até trabalhou na minha voz, na minha expressão. E eu, quando estava a finalizar e vou ouvir os primeiros capítulos, mas isto parece outra pessoa. Isto sou Ou eu. seja, e a maçã dourada é o quê? É a iluminação? É o propósito? É o sonho? O que é a maçã dourada?
Olha, eu vou deixar para que cada pessoa faça a sua descoberta, mas eu vou partilhando algumas coisas daquilo que eu vou descobrir. Mas em cada história tu poderás ter uma perspectiva diferente, porque em algumas histórias é muito nitidamente a juventude e a imortalidade. Noutra história já poderá representar a iluminação, mas é sempre algo transcendente, é sempre algo do outro lado, do eterno, do divino. Portanto, ela representa, tem sempre essa capacidade de nos conectar, é um símbolo, não é? E todos os símbolos, eles fazem com que nós nos conectemos àquilo que eles representam. Portanto, imagina que tu recebes uma maçã dourada que representa o eterno, é uma forma de tu te conectares ao eterno que há em ti. Não é? Porque se há fora a tua concepção de eterno, também há dentro de ti essa eternidade, esse acesso àquilo que é eterno. E por isso eu começo o livro e acabo o livro com a tua chama sagrada, que é para mim, é essa chama, é como se fosse também uma maçã dourada, na verdade, não é? Essa chama que vibra dentro de cada um de nós, que é imutável, que é eterno e que há em todos nós. Não é? E quando cada um de nós se conecta a essa chama, assim, tu não só encontras aqui a tua essência, mas encontras também um campo comum a todos os outros seres. E como é que nós nos podemos conectar mais? Como é que nós nos podemos ainda conhecer melhor? Lendo a maçã dourada, ou melhor, ouvindo a maçã dourada. Claro, exatamente, exatamente. Sim, de facto é muito curioso a tua própria jornada pessoal e o teu crescimento é maravilhoso. Fico mesmo muito, muito contente de ver que estás bem, que lá está, houve ali o chamado salto de fé, não, vou seguir isto, é isto que me está a fazer vibrar, é isto, vou por aqui. E é preciso coragem para expressar a nossa verdade, não é? E eu acho que no fundo o autoconhecimento é nós conseguirmos silenciar tudo o resto e ficar só aquilo que é a nossa verdade e depois termos a coragem, não é? O seguirmos, o darmos o passo para expressarmos e afirmarmos aquilo que somos, não é? E houve histórias tão simples e que contam isso tão bem. Histórias de contos de fadas, há uma que eu até falo lá no livro, que é de uma raposinha, e a raposa conduz sempre a personagem àquilo que é a verdade, àquilo que é o correto, àquilo que é certo, e a personagem está sempre a não ouvir a raposa. É incrível, ou seja, as histórias mostram-nos sempre como há uma espécie de um eu superior, mais verdadeiro, e depois os eus inferiores, aqueles reis mauzinhos ou as bruxinhas más, fazem parte de nós, são as nossas sombras, fazem parte do nosso eu mais inferior, mais egoísta, não é? Que tem uma agenda, não é? Ele tem sempre uma agenda, ele tem sempre ali uma estratégia. E enquanto que o nosso eu superior, lá está, parece a raposa, a raposa é um ser muito selvagem, muito livre, muito inteligente. Nós, quando confiamos no nosso eu superior, nós vamos sempre parar a bom porto. Portanto, podemos realmente confiar, e a minha jornada de autoconhecimento tem sido um bocadinho nesse sentido, perceber que de cada vez que eu confio na minha essência, realmente leva-me sempre a bom porto, nunca falha. Como é que nós nos podemos conectar a cada dia ainda mais com o nosso eu superior, com a energia da nossa essência? Como é que nós nos podemos conectar ainda mais? Olha, Sofia, eu acho que não há generalizações, sabes? Eu trabalho muito na base da diferenciação. Cada ser é único, cada ser é individual. Por exemplo, há pessoas para quem eu recomendo meditação, há outras que nem por isso, sabes? Eu preciso Claro. ver o mapa da pessoa, e aí o Human Design ajuda-me bastante, e ao ver o mapa da pessoa aí já dou soluções práticas para a pessoa se conectar, para a pessoa ouvir a sua verdade interna, porque é completamente diferente de uns para os outros. E mesmo o que eu fiz com a maçã dourada foi dar espaço. Imagina, eu conto uma história, logo a seguir, no capítulo a seguir, é para a pessoa fazer a sua jornada. Portanto, antes de me ouvir as minhas reflexões,
Não, cada um faz a sua jornada e depois pode ir ouvir aquilo que eu disse. Mas se não fizer a sua jornada, não vai retirar o sumo daquela aventura, porque as respostas estão sempre dentro de cada pessoa. Não é? E às vezes eu posso estar ali a dizer alguma coisa que para mim, olha, é o supra-sumo da verdade, mas não é para aquela pessoa. Cada Claro, um precisamente. e é isso. E eu acho que é tão. Porquê que o autoconhecimento é difícil? Porque ninguém ainda percorreu o teu autoconhecimento. Ninguém. Então não pode haver uma fórmula, não é? Tu tens de descobrir a tua fórmula. Agora, há ajudas, sim, há ajudas preciosas para tu te orientares, não é? A pessoa não tem que andar perdida. E o que eu tentei fazer com a maçã dourada foi passar informação que eu acho que é valiosíssima dentro daquelas reflexões que vou fazendo sobre os contos, não é? As coisas que eu descobri sobre como é que a vida funciona, como é que devemos ouvir os sinais, portanto, tudo isso eu partilho muita coisa da minha experiência, também para as pessoas perceberem como é que as coisas depois funcionam na prática, porque assim as pessoas já têm uma chave que as pode realmente ajudar, não é? Porque se eu for dizer, olha, faz meditação todos os dias, de manhã e à noite, é bom, não vai fazer mal e pode ajudar muita gente, mas não é o suficiente. Mesmo fazer yoga, o yoga que eu aprendi e faço, o yoga para mim não é só na sala de prática. O yoga é todo o dia, toda a hora, portanto, aquele tipo das normas éticas, a forma Sim, é como uma funcionar. filosofia, não é só um exercício, não é um exercício, é mais do que um exercício físico, é uma É filosofia, uma é filosofia um estilo de vida. e que tem que ser trazida para a prática. Portanto, se eu estou a praticar yoga e depois começo a zangar-me com as pessoas à minha volta, a ser bruta, não há yoga nenhum nisto, não é? Ah, foi o yoga todo, lá se foi o yoga. Olha, minha querida, e como é que as pessoas podem adquirir ou falar mais contigo? Conta-me tudo. Onde é que onde é que devem recorrer? A minha casa é um site que se chama www.yourselfstory.pt. Nessa casa encontram, portanto, também tenho página de Facebook e de Instagram, mas se forem ao meu site podem se inscrever até na minha newsletter e podem também adquirir o livro gratuitamente. Portanto, basta clicar no link. Tenho lá um artigo onde explico como é que nasceu o livro, explico a historiazinha toda. Tenho um videozinho explicativo também para ajudar a perceber como é que se faz o download dos ficheiros, porque aquilo ainda são 11h30, então dividi os ficheiros, portanto dá para ouvir online na internet ou dá para descarregar. Portanto está lá um videozinho que explica isso tudo, explica também como é que podem fazer a jornada e depois, se gostarem do audiolivro e quiserem fazer dentro daquela jornada um trabalho mais profundo, eu estou a preparar workshops com base naquela jornada, naquelas histórias, em que vou fazer exercícios com um grupo restrito, quero trabalhar com um grupo pequenino, para poder estar assim, olha como estou aqui contigo, não é, mais próximo, e também quem quiser fazer um trabalho individual faço mentoria, mas queria fazer também um grupinho em que vamos trabalhando aqueles arquétipos todos, aqueles símbolos, para realmente vivenciar aquelas transformações a um nível mais profundo, porque depois de escrever o livro percebi que ainda havia muito território, pronto, faz parte agora das minhas novas descobertas, portanto esta Que bom, criação destes workshops. fantástico. Estão todos Olha, convidados para irem ao meu site e buscar lá a maçã dourada. claro que sim, já. Eu já cusquei e já estou todo desejosa para dar uma dentada, para assim dizer. Olha, foi um prazer enorme, quero-te agradecer mais uma vez e continuar a desejar-te maior sucesso e muitas felicidades e fico mesmo feliz por te ver assim também e com projetos tão bonitos e tão interessantes, mesmo de coração. Olha, é mútuo, também estou super feliz deste reencontro, já estive também a buscar a tua página, adoro os textos que tu escreves tão Ok. bem, continua, que eu vou lá continuar a ler e estou também muito feliz de ver que também estás aqui neste processo lindíssimo. E obrigada Obrigada, pelo convite, Sofia, olha, e foi um prazer estar contigo, já tinha saudades. também. Pá, temos de combinar um dia mesmo, um dia passem no Algarve, quando tiverem para essas bandas, Vais temos de adorar. combinar um cafezinho. Olha, um grande beijinho, obrigada, Outro. beijinho.